Live, yes. Okay, so we are live. Welcome everyone. So I already welcomed the people who are on Instagram, and now I would like to welcome everyone who is joining us from Facebook, LinkedIn, and YouTube. So welcome to everyone who are joining us now, and I'm very happy to see you here. And today we're gonna learn how to talk about ourselves. Eu chamei de inglês para egoístas, né? Porque às vezes parece que a gente é um pouco selfish, né? Quando tá falando da gente, egoísta, selfish. Mas muitas vezes eu pergunto para os meus clientes, eu falo assim, me fala um pouquinho de você. E a pessoa não sabe nem português e nem inglês. So the person doesn't know how to talk about themselves, nor in English, nor in Portuguese. So we're going to learn about that today. Elise is saying here that it is so difficult. Yes, it's difficult to talk about ourselves. E essa aula veio de uma ideia, porque há um tempinho atrás eu tive um cliente, eu acho que até comentei com vocês, né, na última aula, que eu falei: "Ó, eu vou falar disso, porque que é importante". E ele estava no café, tomando café, e o diretor desceu da sala dele, né, não era nem o diretor, era o vice-presidente da empresa, e ele desceu para tomar café no andar desse meu cliente, que depois virou meu cliente, né, depois desse carão. E ele desceu lá porque a máquina de café estava quebrada, so the coffee machine was broken, and then he went down to the same floor as this student who became my student later was taking his coffee. And then the guy approached him and said, "Oh, who are you? What are you doing here?" Então ele perguntou assim: "Quem é você? O que que você está fazendo aqui, né?" E aí o meu cliente, que na época não era meu cliente, ele falou assim: "Ai, nem sei, eu faço tanta coisa, né?" Primeiro ele falou: "Ah, tô tomando café", e depois ele falou: "Ah, nem sei". Aí ele falou: "No, no, here in the company". "Ah, no, I do so many things, I don't even know how many things I do". E aí o presidente, né, virou para ele e falou assim: "Ah, se você nem sabe o que você faz aqui, né, então eu achava melhor você começar a saber, né". Então ficou super chato, e ele falou: "Pô, Cris, na hora não vinha nem português nem inglês, e ele não falava português, e foi aquela confusão, e por isso que eu estou estudando inglês, né". Daí ele veio estudar inglês comigo por causa disso, mas eu sei que essa é uma trava, né, uma certa trava, inclusive para a gente falar de quem a gente é profissionalmente, né. Então por isso que eu dei o nome aí, "Você consegue falar sobre você mesmo?". Então hoje a gente vai aprender esse inglês para egoístas, o inglês selfish, para falar sobre mim, né. Então como é que a gente fala da gente? How can we talk about ourselves? So there we go. Who are you? Who are you? If I ask you today, who are you? How would you answer to that question? Se eu perguntasse para você agora, quem é você? Como que você responderia essa pergunta? Então, nos meus treinamentos, é uma pergunta que eu faço, e uma vez eu cheguei para um cliente, ele era um diretor, era um presidente interino de uma multinacional, e eu falei assim para ele: "Who are you? Tell me a bit about yourself. Who are you?" And then he said, "Well, I'm the interim president of this company, and then I work here, and I have." At the time, he had so many direct reports. Direct reports são pessoas que respondem diretamente para ele, eram os diretores, né, os outros diretores, e tinha mais o pessoal, e cada diretor tinha suas equipes, né? Okay, so then he was telling me about it. And then I said, "Okay, that's fine." Towards the middle of the class, like halfway through the meeting, I asked him again. I said, "Well, okay, so can you tell me, who are you? Can you tell me a bit about yourself?" And then he said, "Well, I am the interim president of this company, blah, 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 blah." Ok, but then he looked at me like, vou falar de novo quem sou eu, né? Porque já estava meio na metade da minha aula. E aí, depois, para o final da aula, eu perguntei de novo. E aí ele estava com um temperamento assim, bem. O DISC, eu vou falar do DISC hoje um pouquinho. O DISC é uma análise comportamental, e eu vi que naquela análise comportamental ele era um executor um pouquinho tendendo para o negativo. E o que é isso? O executor, quando ele está tendendo para o negativo, ele é uma pessoa que acaba sendo meio ríspida, meio agressiva, né? Então a gente tem que lembrar esse executor que ele está com esse comportamento. Mas como é que você vai chegar e já, né? Eu sou coach, né? E vou falar assim: olha, você está com esse comportamento, não poderia, né? E o executor, ele gosta de ser desafiado. Então ele falando lá dele, e aí ele vira para mim e fala assim: "Pô, Cris, terceira vez que você me pergunta, será que o meu inglês está tão ruim ou você que tá burra hoje?" Mas ele falou num tom assim um pouco agressivo, mas um pouco de brincadeira, mas, né, imagina você levar um burra na cara, né? E aí ele falou assim: "Que parte que você não entendeu?" And then I answered back to him, falei: "Que parte que você não entendeu?"
né. E aí ele olhou assim pra minha cara, eu fiquei bem séria, né, eu falei: "What part you didn't understand? What part you didn't get?" And then he said to me, What you're talking about?" And I said, "Well, you told me that you are the interim president of this company, but I thought you were a son, you were a father, maybe you are a partner, maybe you are a friend. Who are you?" Então essa pergunta, gente, é muito profunda, né. Quando a gente fala da gente mesmo, a gente tende a falar do nosso aspecto profissional, porque isso é importante mesmo, né, nos define, o papel profissional realmente nos define, mas quem somos nós? Who are you? Who are you? Exactly, ok? É claro que aqui a gente vai concentrar no profissional, né, tô vendo aqui um monte de gente chegando, Eufrásia, seja super bem-vinda, viu? That's very nice. A Eufrásia tá lá na Nova Zelândia, já é dia 16 às 10h12 da manhã, agora 10h13, né, aqui são 11h13, Eufrásia, e no Brasil 7h13 agora, né. Bom, vamos lá. Doni, seja bem-vindo. Quem tá no Insta e quiser assistir, esse vídeo de hoje através do LinkedIn, YouTube or, Facebook? É o Facebook, LinkedIn e YouTube. Se vocês quiserem ir para lá eu consigo compartilhar os slides, tá? O Instagram não dá, né, mas, quem quiser ir para lá, fica mais interessante, porque agora é que entra na parte mais legal. Então vamos entender como é que a gente fala da gente? E quando é que a gente usa isso, né? A gente vai usar em entrevistas de trabalho, a gente vai usar e vai falar do profissional, mas imagina você tá viajando, tá ali no avião, tem uma pessoa conversando, você quer conversar com a pessoa e teu inglês trava, quem é você? Do que você vai falar, né? Você tá, às vezes, numa viagem, esses dias uma cliente minha, ela foi para Punta Cana, e ela falou assim: "Pô, Cris, conheci um monte de gente legal, e foi super legal que dessa vez eu conheci as pessoas, eu consegui falar inglês, consegui falar de mim, do que eu faço". Aí ela fez uma conexão com uma mulher de Nova York, que já tá pensando em levar a palestra dela para lá. Então pensa que importante que é isso, né, saber falar de você. Eu sei que a Eufrásia já aprendeu a falar dela, né, Eufrásia? That's very good. Okay, and many, many other clients that I've been helping, and today I'm gonna help you as well. How to talk about yourself. So there we go. I brought this study, and this is a study from Donald Supper called Life Rainbow, and it was based in Rudolf Steiner idea of life stages. Então aqui esse Life Rainbow foi um conceito, né, criado por Donald Supper, e o Donald Supper ele teve essa ideia, né, a partir do estudo do antropologista Rudolf Steiner, que fala sobre os estágios da vida, né. Então quando eu faço o treinamento, a gente faz até às vezes um trabalho hipnótico, que eu não chamo de regressão, tá gente, mas a gente volta lá de alguma maneira para acessar quem somos nós desde a nossa infância, né. Então do 0 aos 5 anos, from 0 to 5 years old, then from 5 to 10, and then 10 to normally Rudolf Steiner says 7 years actually, ok? Então, normalmente o Rudolf Steiner fala de 7 anos. Só que como as coisas estão muito aceleradas, hoje a gente tem uma tendência a dizer que a cada 5 anos as coisas estão transformando. And I'll tell you how this is happening. Do you remember when we saw kids in the past, newborn kids? Então, quando a gente via bebê recém-nascido, o bebezinho ficava todo enrolado, né? Não conseguia ficar durinho nem nada, né? Agora o bebê já sai do hospital, já tá meio que, né, começando a querer ficar durinho, já não tem que ficar mais todo enrolado. So this shows how we are getting more and more advanced. Even our biology is not changing, but for example, our tooth or our teeth, actually, because it's plural, is coming out earlier. Então, o dentinho tá vindo antes, né? Então, não quero ficar muito nessa fase, mas aí o Rudolf Steiner faz a cada 7 anos, né? Então, do 0 ao 7, 7 ao 14, 14 ao 21, e pode perceber. 7 anos tem uma grande transformação, a criança vai para a escola, né? Uma escola onde ela vai aprender a ler e escrever. Falei disso semana passada. I spoke about this last week, where the kid is going to learn how to read and write, how to be social as well. And then from at 14, we start not enjoying the things that we used to when we were kids, is the teen years, adolescence. Okay, so we start to change as well. I have 2 teenagers here, and I know they are changing a lot. Okay, and that's a difficult phase. Our hormones change. We change everything about ourselves by the age of 7. Okay, then by the age of 21,
we become fully adults, yes, and then we are fully responsible for ourselves, and for our, especially for our the things we do. Okay, so we have responsibility for everything we do when we are 21, and then this carries on. For example, when we are 28 is the time that some people are thinking about getting married or being together with a partner, or some people decide to have kids. So it's very interesting, Rudolf Steiner's study. But I don't want to talk about Rudolf Steiner. I'm going to talk about Donald Supper. Porque o Donald Supper, ele faz de carreira, né? Então, o que que ele fez? Ele diz, né, que a nossa carreira começa a mudar num estágio ali quando a gente está naquela exploração dos 15 aos 24 anos, né? E essa fase é a fase onde a gente começa a entender o que a gente quer fazer da vida. So this is the phase where we want to understand what we are going to do throughout our lives, ok? E nesse período, o que que acontece? Olha, é engraçado, eu estou usando a tradução, tá, gente? Mas é para vocês, e não é uma tradução pé da letra, nada disso. Mas é para vocês conseguirem funcionar também em inglês, português. Quem tiver um pouco mais avançado vai entender bem. Quem tiver mais no início também vai entender. Conecta no contexto, ok? So remember, context is the most important thing. All right, so there we go. So by the age of 15, 24, we might be thinking about going to the university. Some people are already going to the university. We start to give the first steps towards our career, right? Então a gente começa a dar aqueles primeiros passos na direção da nossa carreira, do que a gente vai fazer, né? E não precisa ser para o resto da vida. It doesn't need to be for the rest of our lives. I know a lot of people that after a while changed. Well, I am an example. I used to be a key account manager. I worked as a key account manager for many years. I worked for pharmaceutical companies, chemical companies. And then when I got back to Brazil, I decided that my plan B, my side hustle, would become my plan A. And then I became a teacher. And then after becoming a teacher, I decided to train as a coach, to train as a hypnotherapist. And then also I took my post-graduation as in positive psychology. So I'm telling you how I was developing my career, but how I was developing myself as well as a person, okay? So when I'm saying that to you, what are you thinking? Então, quando eu tô falando isso para vocês, o que vocês já começam a pensar? Ela trabalhou como gerente de vendas, né, gerente de contas. Ah, deve ser uma pessoa que tem facilidade com pessoas, né. Que mais? E a pessoa já vai pensando, né, quem é essa pessoa, né? É mais talkative, porque é uma pessoa que lida com outras pessoas, né, aí vai fazer alguma coisa nessa área de psicologia, de coaching. Então realmente ela, né, quer entender como é que funcionam as pessoas. Então percebe como é que a gente vai moldando quem nós somos ao longo da nossa caminhada? So, as we go through life, we start to model and to understand who we are. In fact, ok? Então, se eu te perguntar hoje quem é você, como é que você era lá quando era criança, você como estudante, here leisure it is the time that you take in leisure activities, e aí ele mostra, né, por períodos, né? Então, você acaba usando muito da sua vida como um cidadão, né? Encontrando com as outras pessoas, para o seu lazer, como trabalhador e principalmente para quem tem filhos, né, como parent or homemaker. Então você acaba ali se dedicando a uma família e tal, né. Não necessariamente, tá, gente, mas esse é um estudo que ele fez e ele fala muito dessa coisa da evolução da carreira, ok? E a gente aqui a gente vai concentrar mais nessa parte aqui do environmental determinants. Por quê? Porque a gente tem ali, né, personal determinants, where were you born, your family, the type of your family you were, then the situation. So, how was the economy in Brazil when we were growing? A lot of people come to me. I'm Generation X, but I have a lot of students, they are Generation Y, where technology was around. So then they have a different perspective of life. You know what I mean? We saw people who are the same age as me, we saw mobile phones. They were those big bricks, eles eram aqueles grandes tijolos, né, os telefones celulares, e hoje a gente tem tudo aí no celular, né? Então, é interessante a gente ver como é que os nossos determinantes pessoais, quer dizer, a nossa família, onde a gente nasceu, a nossa biologia, né, as situações históricas, o que estava acontecendo socioeconomicamente, na tecnologia, né, e a gente tem também
os determinantes do ambiente, os determinantes ambientais. Como é que estava o mercado de trabalho na hora que eu saí da faculdade? Was it, heated? Estava aquecido? Ou foi um tempo de recessão que eu não consegui me posicionar rapidamente no mercado de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né, 14 para 15, na verdade. Eu trabalhei como, vendedora numa loja de shopping, depois eu virei subgerente lá naquela loja, fiquei lá um tempo, so I was there. Então isso foi um determinante, foi fácil eu já entrar num trabalho e ver que eu gostava de pessoas, né. Eu fiz aqueles testes de vocacionais para ver onde é que eu ia, e eu ia sempre mais para humanas do que para exatas. Então quem é você, na verdade, né? Who are you? So, there we go. We're going to talk a bit about this, and we're going to be specific about environmental determinants and why it's important for us to know how to talk about ourselves, especially in English, okay? So, let's have a look at this. Então, falando dos determinantes do ambiente e falando do mercado de trabalho ou práticas de trabalho, é importante a gente pensar onde a gente está. Então, assim, eu tenho muitos clientes no Brasil, mas hoje eu estava falando com uma cliente que ela é dos Estados Unidos, ela trabalha com tissue culture, ok? Então ela estuda células da pele, né, para ajudar o combate ao câncer. Ok. E aí a gente estava conversando, we were talking, and then she said, well, Chris, most vacancies were frozen here in America. O que que ela me disse, né, que a maioria das oportunidades de trabalho, né, elas foram congeladas lá nos Estados Unidos. E por que isso? Eu falei para ela: "Nossa, mas será que a gente tem que ficar pessimista? So do you think we have to be, pessimistic about it? Because she wants to, go to the next level in her career, right? And also she's moving from one city to another." And then I said to her, "But should we be worried or concerned about?" Because, for example, here I'm talking from, the UK, and of course, UK had its problems. We, still have, the impact of war in our inflation and everything. By the way, this week, they said they're gonna raise the tax rates, right? Então a gente vai pagar mais impostos, né, e a gente também vai pagar mais juros, né. So the interest rates as well are gonna rise. Então o que que eles estão falando? Para conter um pouco a inflação. But inflation is a reality, okay? And I told her, I said, but maybe now we are in summertime as well here in the northern hemisphere, né? Então a gente está aqui no verão, tá fazendo um calor muito, muito forte aqui, so hot for this time of the year, and is the time that people travel. Então aqui as pessoas viajam nessa época, elas tiram férias, né? Então será que não é uma época que as empresas sabem que as pessoas não vão estar tão disponíveis? People are not so available and also people are traveling around. Então, falei para ela: "Então não se desespera, pode ser que lá para setembro o mercado volte a aquecer por aqui, que é quando acabam as férias de verão, né, e aí as pessoas voltam a se concentrar nos seus trabalhos". Aí ela até comentou, ela falou: "Ah, realmente, Cris, porque na empresa do meu marido eles vão dar uma semana off". Falei: "Mas eles vão cobrar, né?". Ela falou: "Não, estão dando de presente para os funcionários se divertirem nessa semana". Eu falei: "Pô, que legal, né? That's very nice. Sorry guys, my allergies, you know, the pollen is very high here, so my allergies are everywhere. But there we go. So, we are going to concentrate on how to talk about ourselves professionally. Por que profissionalmente? Eu trabalho com inglês corporativo, principalmente, e é importante a gente saber quem nós somos e como é que a gente fala de nós mesmos profissionalmente, já que a gente passa aí part-time, né, para quem trabalha meio período, part-time, sei lá, 6 horas, 4, 5 horas numa empresa, né, ou fazendo o seu trabalho. Full-time, que aí a pessoa tem 8 horas do dia, né, trabalhando ali para a empresa, ou uma eu presa, né, para os empresários aí e pessoas que são empreendedores, que estão sempre trabalhando, estão ali o tempo todo, né, mas tem os seus momentos de relaxamento as well. So they have also the times to relax and just to do something different, okay? Sometimes I work too late, então tem vezes que eu trabalho até 10, 11 horas, hoje, por exemplo, estou trabalhando até tarde, né, mas tem dias que, eu termino um pouco mais cedo, a maioria dos dias eu tento estar com meus filhos na hora de buscar na escola para saber o que está acontecendo, to know what's going on in school. So, who are you? What are the values that are important for you? Então vamos lá.
Aqui tem algumas perguntas, elas estão traduzidas, tá, gente? Então, assim, para quem tá de novo no Instagram e quiser ir lá para LinkedIn, Facebook ou YouTube, a gente tá ao vivo lá também, e lá eu consigo compartilhar os meus slides. Aí, quem quiser dar uma olhada no que tá escrito, às vezes é melhor acessar por lá, ok? But there we go. So, who are you? And how we're going to talk about our professional information. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês do ambiente é que você imagina que no Brasil, num ambiente de crise, né, ou mesmo num ambiente mundial de crise, cada vez é mais importante a gente falar inglês, ok? So it's even more important for us to speak English. Eu trabalho aqui na Inglaterra e eu tenho muito cliente aqui que já está aqui há alguns anos, mas nunca se profissionalizou no inglês. Mas agora está virando assim, não dá mais para ficar numa bolha, né, só de brasileiro, porque as coisas estão complicando, está ficando mais competitivo. Então o que que acontece? As pessoas acabam tendo que retreinar, ok? So then people are starting to be worried about their English skills, and also because the government is giving us tests, and they want to know if you want to be a citizen, if you want to become a citizen, and incorporate the culture as well. So I think it's important as well, ok? Ah, deixa eu parar para dar um oi aqui antes de começar esse slide para Danis que está aí com a gente. I'm on the road and the connection is really bad. Oh, that's a pity, but that's okay. This live is also recorded, então essa live está sendo gravada. Ela sobe depois para a plataforma, mas ela fica alguns dias aí disponível para quem não conseguiu ver. Para ver amanhã ou ver em algum outro dia, ok? E depois ela vai lá para a plataforma Óculos, tá? Então, se vocês se interessam por essa área, para falar de você profissionalmente e para saber como falar de você, essa live fica lá. E lá tem um monte de material, né? Tem mais de 300 horas de conteúdo ali para você se divertir e realmente usar o teu inglês corporativo. Olha, eu sempre esqueço disso. É que essas coisas quem faz pra mim é o Alê, tá? E ele tá aqui me lembrando. Fala aí, Lê. Tá na tela? Alcodosacademy.com. Então, quem quiser entrar lá e testar por 14 dias gratuitos a plataforma, ver o que tem lá, logo, logo a gente vai ter um curso de PNL e a gente vai ter um curso de linguagem hipnótica para líderes, tá? Então, vai ser um curso top que eu tô fazendo aqui. Eu tô retreinando, né? Eu fiz já vários cursos aqui de hipnose, inclusive fiz com o Michael Carroll, né? E eu estudei com o Grinder, né? John Grinder, aí da PNL, o criador da PNL no mundo. Eu tive essa honra, foi muito gratificante para mim, né? E eu fiz todos os meus cursos com eles e tal, e eu vou, né, agora organizar um curso realmente de PNL para quem quiser aprender a PNL ali da fonte, né? E a gente vai estar trabalhando isso. E estou trabalhando uma coisa que eu já faço, né, com quem tem aula individual comigo, ou com meus clientes, a gente faz, um trabalho de linguagem hipnótica, principalmente para liderança, né, escrita hipnótica também. O que é isso, Cris? É quando a gente usa as distorções, as generalizações, para que as pessoas consigam se encaixar em vários discursos, né. Então a gente, vai ter esses cursos aí disponíveis na plataforma também. Mas vamos lá, quem é você profissionalmente? Let's talk about it. Okay. So, what's your work experience? So, when I ask you about your work experience, for example, today I was talking to one of my clients and she said, "Oh, Chris, I've been working for this company for 2 years." Okay. And I said, 2 years. Mas se você coloca lá no seu LinkedIn que você está há 2 anos, né? Dá uma impressão. Quem lê, bate o olho nos 2 anos e não entende o tanto de, né, de coisa que você já estudou. Ela falou: não, mas eu tô nessa área já faz 15 anos. It's been 15 years that I'm in this area. So, put 15 years, okay? Since you started to train in this area. Então, qual a sua experiência de trabalho? Por que empresas você passou? Which companies have you been to? What did you do in these companies? What was your role? Ok? Então, qual era o seu papel? Lembrando que papel, gente, não é paper, tá? Paper é papel, esse papel aqui, ó, tá? Isso aqui é um paper, mas o papel que eu tenho na sociedade é role, tá bom? Ok, so careful with that. Alright? So there we go. What are your main skills? E aqui, quais são as suas principais habilidades, né? Tá traduzido aí também. What are your main skills? Hard skills and soft skills. So what's the difference? Hard skills are the skills that you trained, that you went to the university, you studied, and you have a diploma or certificate. And soft skills are skills that are kind of your personality or personal reality. So, for example, one of my skills is communication. I like to communicate with people. I'm not gonna
become like a cliché in saying that I'm a people person, but I like to be around people, ok? Então, eu tenho essa habilidade como soft skill. Então, quais são as suas soft skills? Coisas que são suas, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma cliente e a gente viu lá no disque dela, super estrategista, uma mente assim fabulosa, e eu falei, puxa, olha que legal, né? Que o disque deu isso, que ela é super estrategista, e quando a gente foi entender o trabalho que ela faz, ela falou, poxa, Cris, that's it. E ela estava meio desgostosa porque colocaram ela numa área meio operacional. E ela foi lá, conversou com a direção e eles trocaram agora para uma área mais tática, porque ela é boa nisso, né? Então, what are your soft skills, ok? Deixa eu dar um beijo aqui para Fê. Beijo, Fê. Como é que tá aí no Canadá? Espero que esteja tudo maravilhoso por aí, viu? Tô torcendo aqui, ó. Fingers crossed. Text me, ok? All right, so there we go. And also, a Dalan tá aí, obrigada por estar aqui, a Dalan também, viu? Beijos, continuem aí. Quem quiser dar uma olhadinha nos slides, gente, pode ir lá, LinkedIn, Facebook or YouTube, ok? Lembrando que essa aula fica lá na plataforma Ócudos, ócudos.com, ou como é que é o nome, Lê? Ócudosacademy.com, desculpa, ócudosacademy.com, e aí você pode acessar todo o material lá por 14 dias, tá bom? Gratuitamente. Mas vamos lá. Quais são suas principais habilidades? What are your hard skills and what are your soft skills? And how do you talk about them? So, for example, where did you study? What did you learn? And I'm gonna keep going on this subject, but it's really important. Put down in a paper. What are your abilities? What are you good at? And this is another question. Whenever I ask people, what are you very good at? People don't know what to say. And they think it's a little bit, how can I say? It's a bit snob to say, oh, I'm very good at it. But if you are very good at something, why not talk about it? Okay, be proud, be proud. You know, if you're very good at something, you're good at something, so that's good, ok? Então não fique escondendo as suas capacidades. Isso é uma coisa muito do brasileiro. Eu vejo que quando a pessoa é boa em alguma coisa, ela fala que ela é boa naquilo. Ela não tem vergonha nenhuma de falar. São as suas habilidades, né? Mas também não pode ter problema, né? Tem que estar proud também, né? Tem que estar orgulhoso daquilo que a gente não é tão bom e tentar sempre melhorar, né? Isso, and try to improve ourselves, okay? So there we go. How many years did you spend studying to become a professional? So how many years of training? You've been training maybe for many, many years. How many hours have you been training? Então, assim, quantas horas de treinamento? Eu dou aula de inglês, né? Faço treinamentos como coach, como analista comportamental, desde como coach desde 2016, né, 2016, 2017, onde eu comecei os meus treinamentos, ok? Mas como professora de inglês desde 2011. Então, imagina quantas horas de trabalho eu tenho nessa área, né? E sem contar que eu estudei inglês eu comecei a estudar inglês com 7 anos de idade, então foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo, ok? And I'm proud of it. But talk to me about mathematics, for example. I'm not very good at this. I'm not very good at maths. So it's okay. I understand that. But of course, I don't say, oh, I'm not good at math. This is a problem. I'm never going to study. No, I go there. I try to understand. Also because I studied marketing. Então, naquelas áreas onde era para entender tabela, essas coisas, eu tinha um pouco mais de dificuldade? Claro que eu tinha, mas eu conseguia fazer pivot table, análise de clientes, né? Conseguia fazer numa boa, mas tive que treinar para isso. I had to train. It was not a natural ability, okay? But there we go. So, how many years have you been studying to become the professional you are? Okay? So, it's important to think about it. Quantos anos você vem se preparando para ser o profissional que você é? Ok? E quais são suas habilidades, soft skills, né? Aquilo que é meio intrínseco seu. Qual é aquilo e aquelas coisas que você teve que desenvolver e foi lá na faculdade, foi estudar, ou foi fazer um curso, ou foi fazer uma especialização? What are those things? Ok? E soft skills, gente, muita gente acha que não dá para treinar. E dá sim. Tá bom? Que são essas habilidades mais intrínsecas, né? Então, vou dar um exemplo. Eu, há muito tempo atrás já faz uns 2 anos, one of my clients super timid, a pessoa super tímida, né. Ele falou: "Pô, Cris, para mim é difícil, estava passando por uma situação, estava procurando emprego, né". E ele falou assim: "Mas como é que eu faço, né, para contactar as pessoas?". Eu falei: "Ah, vou te dar uma tarefa. I'm gonna give you a task. You're gonna, talk to people, see how it goes for you, but ask them to be with you online for maybe a meeting, an online meeting, a coffee. Let's have a coffee". E ainda foi época, né, que a gente estava aí passando pela pandemia, tudo estava acontecendo,
Ele começou a contactar as pessoas. Ele falou: "Nossa, Cris, foi tão bom, contactei pessoas do passado, né, foi muito legal". Essa semana, por exemplo, a gente criou um grupo, do pessoal da época do colégio. It was so nice for us to, get in touch again. Então, assim, mesmo que eu seja tímido, eu posso desenvolver as minhas habilidades, né. Agora, vamos dizer que eu sou super falante e eu não tenho muita habilidade de escuta, esse era um problema que eu tinha. Aí eu fui desenvolvendo. I started to develop that, ok? In my meetings, when I am with clients, I listen to their story. I'm a coach, so I have to listen. I have to listen and pay attention to what they're saying, ok? Então é interessante a gente perceber que essas habilidades a gente pode desenvolver. What courses did you take? Já falei um pouco disso, né? Why is this relevant and what have you learned? Or what did you learn? E aqui, né, quais foram os cursos que você fez, né? Isso aí é na parte de hard skills. Então vamos supor que você de repente decidiu retreinar, você mudou toda a sua vida. You changed your life completely and you decided to do something else. The other things that you did in the past is not that you're gonna erase them. Você não precisa, apagar o que você fez no passado. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo o meu trabalho, eu junto as minhas habilidades de marketing, marketing digital, que eu trabalho bastante com isso, minhas habilidades como coach, programação neurolinguística. Tem gente que tá me vendo aqui, deve estar achando: "Ai, que mentira, fica falando". Mas, gente, se eu não tô proud daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, quem que vai estar proud? Quem que vai estar orgulhoso do que eu faço? Mas não é aquele orgulho metido a besta não. Poxa, eu sei quantas noites eu passei sem dormir estudando, sabe. Que nem esses dias uma cliente minha, ela é PhD num assunto, né, se estiver vendo aí, ó, beijo pra você, não vou falar nome, tá. Mas ela é PhD no assunto, ela não colocava que ela era PhD. Eu falei: "Ô fofa, você sabia que quem coloca que é PhD lá, né, no LinkedIn, tem um salário de quase 40% a mais? Você percebeu isso?" "Não". Falei: "Então". Né. Aí ela falou assim: "Ah, Cris, mas eu não tô pelo dinheiro". Eu falei: "Não importa, mas você não quer ter um pouco mais de condições para pagar uma faculdade melhor para sua filha, para poder ter mais oportunidades?" Ela falou: "Opa, quero". Eu falei: "Até porque você não sabe quando, né, quanto tempo você fica, né, nesse lugar que você tá. A carreira é sua, gente. Sempre falo isso. A carreira não é da empresa, a carreira é sua, ok? Você tem, como é que a gente vai falar? Uma trajetória. So honor your walk. Honor your talk, ok? Walk the walk and talk the talk, ok? Então honra, né, quem você é, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como é que mais que a gente pode falar, né? What have you achieved? Então, o que que você conseguiu conquistar na sua carreira? Quais foram as coisas que você fez? Esses dias uma cliente minha também, ela falou assim: Cris, a gente conseguiu implementar era um sistema novo, que tinham falado que ia demorar para implementar umas 5 semanas. E ela falou: "A gente conseguiu implementar em 2 semanas e meia". Eu falei: "Pô, metade do tempo, halfway through, you did it. Oh, that's very good, because you are saving money for the company". E se você conseguir implementar isso em 2 semanas e meia, você economizou, que eram 5, né, você economizou 2 semanas e meia de dinheiros para a empresa, ok? So the company is gonna be very proud, this is an achievement. É uma conquista. Seus resultados, what are your results? Ok, so we have to be proud about it, right? Então, esteja orgulhoso de quem você é, mas não é aquele orgulho metido, não. É orgulhoso de entender, né, que tem abundância nesse mundo. The world is abundant. Cris, mas você fala de abundância, né? Tem gente passando tanta dificuldade. Onde você está vibrando, né? Esses dias me ligou uma pessoa muito, muito querida para mim. "Ai, não sei o que eu faço, perdi o emprego", eu falei: "Quais as habilidades que você tem?". Essa pessoa também, né, ele é meio esquizotérico que nem eu, gosta dos cristais, essa parada toda, né, lê mapa astral e tira carta. Eu falei: "Por que que você não começa, de repente, a oferecer esses serviços? Talvez tenha alguém que esteja precisando. Maybe there are people there who are in need of this". "Será?". Falei: "Sim", né. Então quais são as suas habilidades? Nem sempre para ganhar dinheiro, eu faço algumas coisas voluntárias. Então assim, ó, tiro tarô voluntário, né, o jogo da oca faço voluntário, né, trabalho com rituais de prosperidade voluntário. Por quê? Porque eu gosto. Sou voluntária da Integral Woman, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil aqui de Londres, né, sou professora de inglês voluntária, na época do English Flix, então que a gente até ganhou um prêmio por isso, né, aqui de contribuição para a comunidade brasileira. Então quanto vale isso, né?
Quanto vale? How important is this? So it's interesting. We need to know how to talk about ourselves, all right? And how to be proud of who we are. Porque daí a gente vira meio que um imã, né? Um magnético aí para atrair pessoas boas na nossa vida, pessoas que estão nessa vibe de evolução, de crescer. Okay, so let's keep going. What have you done differently? So imagine that you are working for a company and the company is in a situation, and then there is a task that it has to be done, okay? And then you are the person there to do it. Você é a pessoa que vai, né, ser trazida para essa situação, tem uma tarefa ali que precisa ser feita, aí você tem uma ação que precisa ser executada, some actions, and these actions are the strategies. Essas são as estratégias. Ah, Cris, mas eu sou só operacional. Believe me, if you are operational and you are thinking about evolving, depending on the stage of your career. Então, se você está ali num estágio que você é simplesmente, né? E não é simplesmente não, porque o operacional carrega o piano, tá, gente? Mas se você é operacional e você começa a perceber estratégias, você vai oferecendo essas informações. Ok? One of my friends, she works here. Ela trabalha aqui. Querida, estiver aí ouvindo, sabe de quem que é. Ela me ligou esses dias. Ela tá em Nottingham. E ela falou assim, que teve um acidente lá, não sei, um acidente não, né? Bom, enfim, teve um louco lá que saiu atropelando pessoas, uma coisa muito triste, something very, very sad. E Nottingham é a cidade do Robin Hood, eu lembro porque ela sempre fala disso. Mas ela falou assim: "Ai, Cris, eu venho com ideias diferentes, né?" Ela falou: "Meu inglês ainda tá melhorando, tal, my English is getting better every day, and sometimes I come with different ideas." Why? Because her culture, her environment, ela vem do Brasil. E o Brasil, a gente sempre passou por crises, né? A Inglaterra não, né? Passou por crises, mas nem tantas, né? Passou por guerras e tal. Mas aí ela dá umas ideias assim fora da caixa, sabe? E o pessoal tá adorando. Ela trabalha numa área, né? E ela agora já está sendo treinada para ser uma gerente, mesmo que o inglês dela não esteja assim tão bom, né? Mas eles já estão entendendo que a mentalidade dela, o mindset, porque o inglês ela consegue trabalhar mais fácil, mas uma mentalidade de crescimento, né? Growth mindset. Para quem não teve a oportunidade ainda de assistir, tem um TED Talk da Carol Dweck, que é a pessoa que publicou, né, os estudos de mindset, o livro Mindset. Fantástico, fantástico esse livro. Se vocês tiverem oportunidade de ler, então ela compara, né, o mindset, o growth mindset e o fixed mindset. Inclusive, em algum momento aí a gente vai falar sobre isso também aqui nos nossos encontros, tá bom? Mas o que você fez diferente? What have you done differently? And then put it down. Practice this in Portuguese, practice that in English, learn how to talk about your achievements, how to talk about the things that you did in a different way and the results. E também, né, precisa saber falar das coisas ruins que a gente fez, né? das bobagens, né? Para não falar outra palavra aí, né? Então vão perguntar, né? Quais foram os principais obstáculos dessa carreira? What were the main obstacles in your career? Or what were things that if you were doing now, you would do differently? Porque a gente faz o melhor que a gente pode fazer com o conhecimento que a gente tem naquele momento, né? Então, assim, 10 anos atrás eu tive essa situação. Como eu encararia essa situação se estivesse acontecendo agora? Ou um trabalho que a gente faz muito, né, que tem a ver com coaching PNL, se você está aqui nesse momento, né, e está passando por uma challenge lá, um desafio, projeta você para o futuro e pensa o que o teu eu do futuro te diria para te ajudar nessa situação. E é incrível como surgem certas ideias, assim, que é a ideia do milhão, né, que a gente fala que vale muita coisa aí, pode transformar o jeito que a gente vê as coisas, ok? It has the ability to transform the way we see things, ok? So there we go. Let's get going. What are the main challenges and what have you learned and the strategies you use to overcome them? Essa é a pergunta, né, que eu fiz agora há pouco, né? So, what were the main challenges? Quais foram os principais desafios? Lê, tem um erro de grafia aqui no desafios, é desafios, não desafios. Gente, sorry, um typo aí. Apologies for that. Isso na tradução, tá? No inglês tá ok. So, were the main challenges and what have you learned? Tem alguém aqui que tá me dizendo que o learned, tá? Na verdade seria learned, né? Com ED. E aí, assim, eu tô aqui na Inglaterra, eu uso inglês britânico, né, gente? Então, learned, tem lá a tabelinha dos verbos, né? Então, learn, learned, learned. E no inglês americano, learned, learned, aí é com ED. Então, ele é um verbo
que ele é regular no inglês americano, mas no inglês britânico ele é irregular. Tem alguns verbos que são desse jeito. Ai, Cris, será que eu preciso aprender isso? Contanto que você seja consistente, eu não sou, tá, gente? Já digo para vocês, né? Às vezes eu vou fazer provas, vou fazer testes aqui e falar, seu inglês não é muito consistente, né? Então, às vezes eu uso americano, às vezes eu uso britânico, porque eu tenho clientes espalhados, né? Então, às vezes até minha pronúncia, né? Minha pronúncia tem coisa que é bem americana, tem coisa que é bem americana, os meus gonna, wanna, né? Que aqui eles não falam, eles falam going to, want to. Alguns falam, né? Mas é aquele jargão mais gíria e tal, né? Não é tão bom para quando você está participando de uma entrevista de emprego, né? Então, eu sempre falo para os clientes, ó, tem o americano, tem o britânico, e aí tem outros, né, idiomas, tem outras pessoas que falam inglês nativo também, né? Então, o inglês de Singapura, né? O inglês da Jamaica são nativos, ok? Então, o accent, a gente falou disso semana passada, não vou ficar aqui perdendo tempo com isso agora, tá, gente? Só para a gente continuar andando. Olha quem tá aqui, Luísa, Dona Clô chegou aí, beijo, Fernando, Dani, sua linda, que saudade de você. Ó, um monte de gente aí, vamos bora treinar esse inglês, let's practice. Ok, so think about it. E, Cris, mas eu tenho o objetivo do inglês, mas agora eu também estou querendo abrir minha concepção aí em português também. Então pensa nessas coisas, como é que você fala de você profissionalmente, né? Quais foram os seus principais desafios, quais os aprendizados, o que você faria diferente, né? If you go back in time, or what your future self can help you in what you're doing now, okay? What are the ideas that you have? Today I was talking to a leader, and there is a little problem in terms of leadership. One of his directors is behaving a bit erratic, let's say, ok? Então, o comportamento de um dos líderes está ali meio complicado e a gente está trabalhando, né, com coaching ali. E ele falou assim: Poxa, Cris, eu envisiono a empresa desse jeito, né? E eu queria que todo mundo seguisse nessa missão. I would like everybody to follow in this mission, in this vision. And as the company starts to grow, sometimes we lose touch. A gente perde esse toque, né? Com as pessoas que estão fazendo, que estão ali carregando o piano. E eu falei, olha, precisa estar mais lá, né? Mesmo que seja um pouco mais operacional, mas vai lá, conversa com as pessoas, volta a falar dos valores, né? Isso é um erro, a gente acha que falou uma vez e está falado, né? Eu lembro que nos meus treinamentos aqui, como professora, como coach, eles sempre falam aqui, os britânicos falam muito isso, né? Once is never enough. O que é isso? Uma vez nunca é suficiente para a gente aprender. A gente só aprende uma vez só quando, geralmente, tá? Não é rule of thumb, ok? Rule of thumb. Mas quando é alguma coisa traumática. Aí a gente aprende numa vez só, né? Mas quando é um processo, a gente precisa ter aquela experiência várias vezes até que alguma hora a gente fala, poxa, né? O que a vida está querendo me mostrar? What life is trying to show me, okay? So it's important for us to think about where we get wrong as well. Where we get wrong. Aonde que a gente errou, né? E errou tentando acertar, gente. Ninguém sai de manhã e fala assim, hoje eu vou errar. Não. Às vezes a gente enfia o pé pelas mãos. E tá tudo bem. As long as we have a growth mindset, ok? Né? Porque também não adianta ter aquela síndrome da Gabriela, né? Nascer assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim e bora lá, né? Não, aí também não dá, né? Let's improve. Quem tá aqui, né? Todo mundo que tá aqui tá querendo melhorar, tá querendo improve, porque senão não estaria aqui, né? 7 horas da noite, né? Num dia bom aqui, quem tá na Inglaterra, 11 e pouco, então, né? Não estaria aqui perdendo esse tempo ou investindo esse tempo aprendendo sobre essas informações, né? Ok. What are your main professional attributes and characteristics, ok? Então, quais são os seus atributos profissionais, as suas características? Aqui, gente, eu faço algumas análises, né? Aí na parte de coaching, na parte de PNL, a gente vê quais são os adjetivos que te descrevem. Tem muita gente usando pronomes também, né? Pode usar, mas o pronome é uma parte sua, né? Mas quais são os adjetivos, né? No que você é bom, no que você não é tão bom. Eu faço análise DISC, que é o DISC Assessment, né? Então você é mais dominante, você tem uma característica mais dominante, uma característica mais influente, uma característica mais de seguir as coisas de uma maneira mais calma, mais tranquila, né? Que é o STEAD que a gente fala, que é aquele mais planejador, ou você é aquele mais analista, né, que é o conforme, quem é você, né? Então é interessante a gente perceber. Quando eu rodo o DISC, né, que a gente fala rodar o DISC, ou a gente faz esse assessment, é um assessment comportamental, a gente começa a perceber algumas características da pessoa. E, gente, é batata.
Tem até um cliente que falou assim para mim: "Ai, Cris, esse é o relatório da mãe de Ná, né". É um relatório que tem 20 e poucas páginas sobre você, como é que você atua profissionalmente, quais são as coisas que, te desengajam, né. Então para você entender também, né, quem é você, qual a sua personalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa, que eu não sou tão detalhista, eu não vou do detalhe, do detalhe, do detalhe, né. Então eu sou mais generalista, eu sou mais comunicadora, eu tenho um pouco de dominante, então o meu ficaria ali entre o D e o I. Sou planejadora? Melhorei. Sou analista? Melhorei. Eu até tenho aqui, ó, eu tenho um avatarzinho aqui, ó, tá vendo esse lobinho? Quem é coach aqui vai entender. Eu zerei no lobo a primeira vez que eu fiz, eu falei: "Gente, nenhum processo, au!" E foi aí que eu, né, falei: "Poxa, eu tenho que ter processo". E aí eu, né, comecei a criar a plataforma Óculos, idealizei a metodologia, coloquei no papel, escrevi, até porque uma cliente uma vez me deu um toque, one of my clients, she said, "Chris, I always recommend your services, to my friends and colleagues at work, but people ask me, what's your methodology?" Né, perguntava: "Qual que é a sua metodologia?" E nem eu sabia falar, agora eu sei que eu incluo tudo isso e funciona, ok? And you're gonna learn English, it doesn't matter what we're gonna do, I'm gonna learn about you, vou aprender sobre você, vou saber como que são as melhores maneiras para você aprender, se você é visual, auditivo, sinestésico, se você é mais digital. Agora eu estou dando aula para um aluninho que ele é filho de uma aluna, né, filho de uma cliente, e ele é super digital. Então tudo dele é online, everything is online. So I'm, learning how to deal with, this personality, porque ele já é uma geração Z, né, aquela geração que tudo é online, ele nem abre a câmera para falar comigo, e aí eu, né, quero ver a expressão facial dele. Esses dias eu pedi, eu falei: "Abre a câmera, só porque eu vou te ensinar algumas coisas sobre expressão facial, ok? This is important. Who are we?" Ok? Então quem somos nós? Quem é você? Who are you? Alright? Hã, aqui, desculpa, vou só voltar aqui um pouquinho. Esse da forças de caráter, é a gente não fala ferramenta, né, na psicologia positiva, we don't talk about tools, it's an assessment, ok? Mas é uma intervenção, né, então em psicologia positiva a gente fala que é uma intervenção, que é a intervenção das forças de caráter, onde eu vou avaliar, onde que você é muito bom, os seus valores, né, e aí a gente consegue entender bastante a sua personalidade e como você pode contribuir para uma empresa, como cidadão, né, ok? So we learn a lot about it when we go for character strengths, e character strengths, e também os sabotadores, que é do Cesar Charmin, a gente vai ver aonde que pega, sabe, ali, aquele teu crítico que chega e fala: "Ah, mas ó, isso aqui não", e aí você trava. Então, aí a gente vai entender por que que você está travando, e aí a gente vai destravar, que é para você continuar aí no caminho da evolução, né. E às vezes a pessoa está travando no inglês, mas não é só no inglês, tem algumas outras coisas que estão ali atrapalhando a comunicação também. Medo de julgamento, né, um monte de coisa, mas também let's not talk about this today. Today I want to talk about yourself and I hope you are learning. Então espero que você esteja aprendendo, esteja fazendo esse exercício. Quem quiser rever essa aula, eu tô com os slides. Quem tá no Insta, infelizmente no Insta eu não consigo compartilhar os slides, né, mas no Face, LinkedIn, YouTube, estão lá, e depois essa aula vai lá para a plataforma ocudusacademy.com, e fica disponível também, quem quiser entrar para conhecer a plataforma, entra lá, dá uma olhadinha, são 14 dias gratuitos e muito material, muito material. Então, né, se você está interessado em melhorar o teu inglês e está trabalhando nessa área de coaching executivo, coaching de carreira, entender onde é que está a tua carreira, que momento que você está da sua vida, ali a plataforma tem muita informação. E eu misturo tudo isso mesmo, né, misturo a hipnose, o coaching, a psicologia positiva, e a programação neurolinguística, ok? Alright, let's carry on. Então, né, falamos dos papéis da nossa vida, e aí eu te convido agora, que não vai dar tempo, porque aqui a gente tem, né, um tempo mais limitado, tá bom? Mas eu te convido a pensar quem é você, who are you? Como eu fiz lá com o meu cliente, né, que ele falou: "Pô, Cris", ele era dominante, né, lembra que eu falei? Lá no DISC, dominante, estava meio invertido, estava meio, né, uma panela de pressão pronta para explodir, e estava já com problemas de saúde inclusive, né, porque daí pega no físico, né, o nosso comportamento, a nossa personal reality, né, a nossa personalidade acaba pegando no físico, às vezes, se a gente não conseguir dominar os nossos sabotadores, né, ou gerenciar os nossos sabotadores. Mas aí eu te convido, e foi o que eu fiz com esse cliente, que, eu convidei ele a pensar quem ele é nessas outras esferas. Quem é você como filho, né, someone's child, o filho de alguém.
né? Quem foi você? Quem é você, né? Quem está sendo você como filho? Quem está sendo você como membro de uma família? Né, assim, né, como é que tá a tua família. E a família, gente, não precisa ser a família biológica, né, pode ser aquela família que você considera sua família, tá tudo bem, everything is good. Your friends, who are you as a friend? Many friends? A few friends? No friends at all? Não é possível, né, que você não tenha um amigo ali para contar, né. Quem tá sendo você como amigo? Esses dias eu estava pensando, falei assim: "Gente, tô devendo, né, que eu tenho trabalhado muito", mas aí eu comecei a passar mensagem, era um final de semana, e eu falei: "Ah, vou, né, passar uma mensagem, saber como é que estão as pessoas, como é que tá a vida delas, como é que estão os pais delas, os filhos, né, para quem tá com filho, ok?". Quem foi você nos seus anos aí de adolescência, youth years? Qual a história que você conta da tua história? E essa história, gente, não vai mudar em português ou em inglês. É você, né. It's you. Então vamos aprender como falar disso, né. Professional training, a gente acabou de ver essa parte profissional, né, como um profissional maduro, né, que às vezes a pessoa acha: "Eu já tô chegando aos 50, gente". Então, né, como foi minha trajetória, né, tô feliz, não tô feliz, tenho liberdade, né, uma das coisas principais na minha vida é liberdade. Como é que eu trabalho presa, né? Olha só que interessante, né. It's interesting. As a parent, olha só, eu como mãe, né, você como mãe ou como pai, né, se você teve filhos. "Ah, eu não sou parent de criança, né, mas eu tenho meus cachorrinhos. Ah, eu me dedico a animais. Eu não, nunca quis ser parent também, não tem problema. But know how to talk about this, ok?" Community, who are you within the community? Quem é você na comunidade que você vive? Você contribui, você não contribui, né? "Ah, nem quero saber". Quem sou eu? Who are you? Who am I? Né? Who am I? Quem somos nós, ok? Aliás, tem um filme querido para assistir, que é o Quem Somos Nós, se vocês tiverem oportunidade. Então eu convido você a fazer essa reflexão. Quem quiser me mandar um e-mail sobre, essa coisa de quem sou eu, né, inclusive, gente, hoje em dia a gente pode usar a realidade virtual, né, ou a inteligência artificial para nos ajudar nisso. Você pode ir lá no chat GPT e começar a escrever quem é você, ou dizer, né, algumas das suas características, e o chat GPT vai detalhar, e aí você pode ir lá tirando alguns adjetivos, vendo quem realmente você é. Aí você vai lá e joga isso numa ferramenta que vai falar para você aprender a pronúncia, ok? Esses dias me perguntaram: "Cris, dá para aprender inglês sozinho?" Dá. Junto é mais legal, mas dá para aprender sozinho também, só que tem que ter disciplina, dedicação, tempo, né. Então dá para aprender. Tudo a gente consegue aprender sozinho, tem muita coisa online hoje em dia, né, apertou um botão você aprende, mas tem que ter disciplina. Okay? You have to be disciplined and, have this, will to learn, ok? There we go. Então, para quem quiser conectar a gente aí, lembrando que a plataforma tem lá os 14 dias gratuitos, se você quiser entrar, dar uma olhada nos cursos, né? A gente logo vai estar lançando o curso de, LinkedIn, se você está precisando dar uma garibada aí no teu LinkedIn, né, currículo e tal. Ah, tem já lá um monte de informação sobre LinkedIn, mas a gente vai fazer uma coisa só para empregabilidade, a PNL, programação neurolinguística, linguagem hipnótica, escrita hipnótica para, líderes, né. Se você não é líder, mas quer ser, it would be nice to be in this course, ok? E a gente está lá no YouTube, Instagram, Facebook, Óculos.com, no LinkedIn também, é só me acessar, tá bom? Bom, estamos aqui encaminhando já para o final da live. Queria saber se vocês têm aí alguma pergunta, alguma coisa que de repente ficou aí na dúvida, como é que eu falo isso, como é que eu falo aquilo. Vamos ver aí se alguém tem alguma dúvida. Se não tiver, daí a gente vai ficando por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? You are very timid. You're very timid, everyone, folks or guys. But okay. Nobody wants to say anything. Ok, eu sei, né? No inglês, às vezes, a gente tem medo do julgamento, né? Mas pode falar em português também. Muito obrigada por estarem aqui assistindo, tá? Aqui, Marília tá dando um oizinho. Arthur tá aí também. Fernando, beijo. Mi Amorim tá aí também, que querida. Manda beijo pra mames, ok? Então, se você conhece alguém que está querendo aprender inglês, que está lá, né, "Ai, não sei por onde eu começar",
entra aqui nas nossas lives toda quinta-feira, 7 e 7 da noite no horário do Brasil, 23 e 7 aqui no horário da Inglaterra, 11 e 7, né? Por enquanto no verão, em outubro muda, mas por enquanto aqui é às 11 e 7. Aí na Nova Zelândia, né, que era 10 e 7 da manhã, para quem está nos Estados Unidos, né, alguns lugares 8 horas a menos. Então, entra aí, vamos conversando e a gente está aqui para isso mesmo, para compartilhar conhecimento, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, I'm around. Esses são os meus canais de contato, tá bom? Estamos lá no Telegram também, o Telegram. Se você quiser entrar lá no link da bio do Insta, tem todas essas informações, tá? E me acessar pelo Telegram. Aliás, a gente tem uma comunidade no Telegram, que eu sempre estou colocando coisa, né? O que está acontecendo por aqui. Às vezes passa alguma coisinha assim, porque realmente está bem corrido por aqui, mas eu estou sempre lá dando meus pitacos. Ó, gente, aprendi isso, fala disso. Olha, isso aqui é interessante para quem está no mercado financeiro. Olha, isso aqui, para quem está começando inglês, é bom de prestar atenção. Ó, hoje a gente vai rodar uma análise disso, que alguém quer entrar nessa live, né? Então, fiquem aí conectados, tá bom? Olha, muito obrigada pelo carinho, espero que tenha, né, passado bastante coisa aqui para vocês pensarem, e a próxima vez que perguntarem "Who are you?", né, você não é só um profissional, você tem vários roles na sua vida, vários papéis, e em cada um desses sistemas que você participa, você é uma peça fundamental, né, então entenda o seu papel em cada um dos sistemas, tenho certeza que os caminhos vão ser sempre da evolução, ok? So thank you very much for being around, and I'll see you next week. A semana que vem a gente já tem o tema da live, Lê? Ainda não, né? O que eu tinha falado para você que eu queria falar? Era de linguagem hipnótica, não era? Então vamos lá. Então, ó, quem quiser aprender sobre linguagem hipnótica, não só para líderes, né? Eu falo líderes, mas a linguagem hipnótica que você vai usar nas suas negociações, vai negociar lá com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu chefe, vai negociar com o seu marido, né? Então, essa linguagem que ajuda a gente a ter uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais diplomática, mais hipnótica, né? Então, cola aí com a gente, venham aí, estejam presentes na semana que vem, 7 e 7 da noite, no horário do Brasil, 11 e 7 aqui da Inglaterra, da Nova Zelândia, 10 e 7 da manhã do dia seguinte, da sexta-feira. E acho que é isso. E nos Estados Unidos, a maioria 8 horas antes, né? Mas tem alguns que estão com horário aí diferente. Então, vem com a gente, ok? Camocudos.com, tá? Estamos te esperando. Ó, gente, beijo no coração. E se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem me mandar no meu direct também, lá no Insta, no LinkedIn também, e eu sempre estou respondendo, tá bom? Beijos, fui, bye, bye, see you around.